Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Conectados na Lição. Que bom que você pode estar conosco aqui mais essa semana. Essa semana estamos indo aí para a 12ª semana de estudo, né, Anderson? Décima lição a lição número 12 do livro de Êxodo. Vamos falar sobre peço que me mostres a tua glória. Comigo aqui, professor Anderson. Tudo bem, Anderson? Tudo certo, Fábio? Olá para você que nos acompanha. É uma alegria estarmos aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Sabatina. Como o Fábio disse, a 12ª penúltima desse trimestre. Nós iniciamos aqui já no final dessa lição desse trimestre, justamente para fazer os testes, os ajustes, né, Fábio? Porque Exato. na próxima lição do próximo trimestre a gente já deixa tudo ajustado e vamos seguindo juntos aí. Lembrando que nós estamos num período de adquirir a lição do próximo trimestre para você que ainda não tem, e no período do Maná, que é de você fazer a assinatura da lição para o próximo ano. Então fica a dica aí para você. E eu não posso esquecer, Fábio, de mandar um abraço para a irmã Cleuzeni, o irmão Natalino e todos os irmãos do Parque Hortência que estão conectados na lição com a gente. Que bom, pessoal do Parque Hortência, né? Bom, como o Anderson falou, a gente está iniciando agora, testando, aprendendo, né? Como que o YouTube funciona. E até então eu estava acostumado, né? Lá nos ensinos de Jesus que a gente também faz um live. Live é um jeito. Essa forma que a gente está fazendo agora de postagem é outra forma. Bom, nós vamos então iniciar o nosso estudo, pedir para o Anderson fazer uma oração para a gente começar o estudo da lição dessa semana. Vamos lá. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós estamos aqui, Senhor, iniciando uma nova semana, um novo estudo da Tua palavra. Nesse momento nós queremos pedir que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria, e através da Tua palavra nós possamos aprender, também colocar em prática, e a cada dia, como vamos estudar nessa lição agora, nós possamos estar mais perto de Ti, mais semelhantes a Ti, que a Tua face resplandeça na nossa face também, que seja visível às outras pessoas. Em Amém. nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem. A lição de sábado, então, ela inicia com um verso para memorizar, Êxodo 34, 6 e 8 e 7. Você quer ler aí, Anderson? Pode ser, vamos lá. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: Ó Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, e guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Êxodo 34, 6. Exatamente. Então, Anderson, veja, o foco inicial, né, a ideia inicial da lição, nesse momento aqui, é um crescimento espiritual contínuo. Nós vamos ver isso no sábado. Pedro, ele ensina que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, né? 2 Pedro 3,18. E isso significa o quê? Que ninguém pode estacionar na vida espiritual. Nós estamos crescendo ou nós estamos regredindo, né? Ou nós vamos para frente ou nós vamos para trás. Não existe aquele crente, não, eu já sei, eu tô bem aqui, eu tô confortável, né? A noção que nós temos que ter é o seguinte: ou nós vamos ou nós regredimos. Quanto mais perto de Deus, quanto mais estudamos, quanto mais estamos, né, mais nós chegamos no nosso objetivo. Quando não, nós estamos indo para trás. Não tem aquele meio tempo. Moisés é um exemplo desse processo, né? Mesmo após os encontros profundos com Deus ali, a sarça, né, o Sinai, os milagres que ele teve lá no Egito, ele ainda desejava conhecer mais o Senhor, né? E ele tinha contato com o Senhor, né, Anderson? Isso. Nós precisamos, então, crescer, é uma caminhada constante. Nós precisamos crescer no nosso dia a dia, no nosso contato com Deus. E é muito interessante lembrar que nós vamos nos deparar, nós entre irmãos, né, que convivemos juntos ali na mesma denominação,
Nós vamos comparar, nós vamos ter ali, ver irmãos que muitas vezes não estão no mesmo estágio que nós estamos. Verdade. São estágios diferentes. E muitas vezes a gente quer pegar a nossa experiência cristã, a nossa convivência cristã, e a gente quer jogar em cima do irmão e a gente quer cobrar o irmão, né, de acordo com a nossa convivência, com o nosso entendimento. Nós precisamos cuidar, ter cuidado com isso. Então, o objetivo aqui da lição é o nosso crescimento pessoal. Veja só, Moisés ele teve ali o seu crescimento através dos encontros com Deus, que a gente vai estudar, né, nos próximos dias aqui agora da lição dessa semana, mas ele tinha os encontros com Deus. Agora a gente percebe o quê? Que Moisés estava caminhando aqui numa velocidade e o povo não estava acompanhando essa velocidade que Moisés tinha nesse quesito de conhecer a Deus. Então o que Moisés fazia? Moisés ficava julgando o povo? Moisés ficava... Não, o que ele fazia? Ele intercedia pelo povo. Então, até isso, o crescimento e o contato de Moisés com Deus fez ele prevalecer. É como se fosse uma escada. Eu gosto de usar o exemplo da escada. É uma escada de vários degraus. A minha avó foi pioneira da igreja adventista, eu cresci na igreja adventista, a minha infância foi na igreja adventista, eu fiquei um período fora da igreja, depois eu me retornei. Tudo que eu aprendi na igreja e a minha comunhão e a minha vivência, tudo isso me capacita a estar em um degrau dessa escada. Sim. Certo? Agora, pode ser que um irmão que batizou agora recentemente, o conhecimento que ele tem e o que ele já viveu de espiritualidade com Deus e a comunhão dele com Deus, talvez ele vai estar nesse degrau aqui da escada. Eu não posso cobrar que esse irmão tenha o mesmo entendimento e talvez tenha as mesmas atitudes do que eu. Agora, pode ser que esse irmão entrou agora na igreja, entrou mês passado na igreja, e a convivência dele, a comunhão dele foi tão tremenda que agora ele já está acima de mim aqui, entendeu? Basicamente, Então, né, Anderson? por isso que a gente cada não estágio da vida cristã vai ter a sua perfeição própria de cada um. Por Né? isso que a gente não pode ficar julgando os irmãos, e sim ajudar. Então, quando o irmão está fazendo alguma coisa que, no meu entendimento, ele não deve fazer, ou no meu entendimento está errado, está correto, a Bíblia fala, vá lá, converse com esse irmão. E vice-versa também, né? Por exemplo, pode ser que uma coisa que para mim não seja algo que venha trazer qualquer problema com a minha vida espiritual, pode escandalizar um outro irmão. É aquela história, né? O que tem fé come carne, o que não tem come legumes. Né? Que tem menos fé come legumes. Paulo tinha essa noção, olha, beleza, essa carne aqui é oferecida, tal, tem quem come, mas você tem fé suficiente com relação a isso? Tranquilo, senão... Então, cada um tem o seu estágio, né? E a gente precisa respeitar, na verdade, o que é aceitável para um novo convertido pode não ser aceitável para uma pessoa com anos já de vida cristã, enfim, né? E daí, pegando esse exemplo da escada, eu acho que pode servir aqui como exemplo para a gente entender a salvação. Então, não vai se salvar aqueles que chegarem no último degrau da escada. Ou seja, só quem estiver no último degrau da escada que vai se salvar. Eu acho muito interessante esse exemplo e essa explicação, que é a seguinte: o que Deus vai avaliar é se o que você aprendeu, se a comunhão que você teve com Deus, você está no degrau correto ou se você poderia estar um degrau acima. Entende? É isso que Deus vai avaliar. Então, assim, tudo que o Anderson conviveu, todas as oportunidades que ele teve, toda a comunhão que ele teve, ele está aqui no 5º degrau, mas ele poderia estar no 6º. Sim. Entendeu? Ou seja, tudo que ele viveu, ele poderia estar no 6º degrau e ele está no 6º degrau. Parabéns, vem comigo. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Então não é quem chega lá no último degrau que vai ser salvo e pronto, acabou. Não. Deus é justo, então ele vai avaliar a capacidade de cada um de estar. Por isso que o exemplo do criminoso na cruz lá, que estava do lado de Jesus, né? Então, que experiência que ele tinha de igreja, a gente não sabe, mas a gente viu que ele se converteu aonde? Ali na cruz. Essa foi a experiência dele. E pode ser que pessoas ali com anos de igreja não tenham essa experiência. Não tiveram. Então, isso que Deus vai avaliar. A sua maturidade cristã ali.
Perfeito. Vamos então para domingo agora, Anderson, a tenda do encontro. Êxodo 33, 7 a 11. O que você tem de relevante aí a respeito, né? Nós vamos comentar aí sobre a tenda, que era um espaço de comunhão, enfim, Isso, né? essa tenda, Fábio, ela não tem nada a ver com o santuário. O santuário ficava no centro do acampamento. Essa tenda do encontro, ela era retirada, ela era fora do acampamento. Entendi. E Moisés ia até essa tenda para ter encontro com Deus nessa tenda. E ali Deus falava com Moisés, interessante, né? Então eles foram desenvolvendo, Moisés foi desenvolvendo com Deus um grau de amizade. É para você ver, né? Interessante, né? Porque a Bíblia fala isso, ó. Deixa eu achar o texto aqui, ó. Aqui, ó. Êxodo 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Então Deus falava, ele ouvia a voz de Deus. Interessante, né? Desenvolveu ali um relacionamento semelhante a um amigo. E é isso que a lição de domingo fala que nós temos que buscar diariamente na nossa comunhão com Deus. Um relacionamento de amigo, um relacionamento de pessoas íntimas. E legal que essa questão, né, da tenda, ela estava para fora, porque o que aconteceu também, que tinha acontecido ali, o episódio do bezerro de ouro, né? Sim, Então o povo sabia que eles tinham pecado gravemente, e justamente por isso que Moisés fazia isso. Ele buscava Deus como um amigo, né? Com intimidade ali, com confiança. O que mostra isso aí, Anderson? Que o relacionamento com Deus, ele, na verdade, não depende apenas de rituais, né? Mas de um coração sincero. Os rituais ali não era o que se buscava. Então, assim como Moisés, né, tinha a sua tenda, nós precisamos ter esse lugar secreto, né? Esse essa para oração, estudo da palavra, né, esse espaço que a gente possa aprofundar a nossa amizade com Deus. E aí vem a pergunta, né? Você tem a sua tenda? O irmão tem a sua tenda? Eu tenho essa tenda? Né? Onde que nós nos refugiamos para buscar a Deus, né? Em amizade, né? e o que que essa amizade, o que que esse relacionamento de Moisés com Deus mostra para nós hoje? Mostra que se Moisés teve esse relacionamento, o que que impede de nós termos também? Porque assim, Moisés não era um anjo, não era um ser Não, diferente. Quem que era Moisés? Um ser humano como normal. nós. Um ser humano como nós. Então, se Moisés teve esse relacionamento e Moisés construiu essa amizade com o Senhor, o que que nos impede de construir? Nós podemos também. É isso que a lição de domingo vem trazer, o essencial para nós. Vamos então à lição de segunda-feira. Para que te conheço? Né? Aí não é uma pergunta, é para que te conheço, né? Nós temos a base bíblica ali em Êxodo e Jó também, né? Êxodo 33, 12 a 17, Jó 17, 3. E ali nós temos Moisés pedindo a Deus, né? Mostra-me agora o teu caminho para que eu te conheça, né? Então, apesar de Moisés aí já ter vivenciado grandes revelações, né? Ele já tinha passado por tantas coisas, ele reconhece que ele ainda não conhecia plenamente o Senhor. Imagina, o cara conversou com Deus, né? O cara saiu tudo enchido da glória de Deus, seu rosto resplandecia, e ele, né, ainda fala que não conhecia Deus. Claramente isso mostra uma humildade, né? Uma humildade, ali a lição fala que o conhecer no hebraico, né, yadá, implica experiência, mas não só informação. E isso que é o problema, cara. Nós, adventistas, nós temos uma bagagem enorme de informação. E filósofos já colocavam que o conhecimento ele traz uma inquietude e uma autossuficiência, né? E isso é muito complicado.
eu já vi o próprio Rodrigo Silva falando disso. O professor Rodrigo Silva, uma das pessoas mais inteligentes, com a bagagem, né, que eu já vi, ele falando, olha, eu tenho que me segurar para não me assoberbar. Isso é uma humildade por parte dele, né? Sabe o que é interessante? Muitas vezes a gente ouve falar muito no encontro de Moisés com Deus, quando Deus entrega as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. Então a gente ouve falar muito, é um relato, né, bastante propagado, principalmente dentro da nossa denominação, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só que quando a gente vai estudar a fundo, a lição de segunda-feira ela se preocupou de colocar isso, e não foi só esse encontro, Moisés teve vários encontros com Deus. Então a lição vem trazendo detalhadamente ali alguns desses vários encontros. Então teve um período que ele ficou 40 dias e 40 noites com Deus. Depois teve um outro momento que ele ficou mais de 40 dias e mais 40 noites. Depois teve um momento que ele subiu ao monte, depois ele foi ao cume do monte, depois ele foi na nuvem. Né? Então, quer dizer, vários momentos, vários encontros. E ele foi, então, ficando íntimo de Deus. E daí a lição trouxe essa questão que você falou ali, ela finaliza ali segunda-feira com essa pergunta. Você conhece a Deus ou apenas tem informações sobre ele? Não. Então, você chegou a fazer aquela momentos a sós com Deus que teve na igreja, veio o pregador e né, ensinando você passar momentos com Deus e tal. Eu peguei a participar e eu achei tão impressionante, cara, porque o jeito que ele falava, porque a forma que... Porque nós conseguimos treinar falar com Deus, ouvir a voz de Deus. Isso é treinável. E isso tem a ver também com total relacionamento. Exato. Mas eu achei muito legal porque ele sabia o que Deus queria conforme ele conseguia ouvir a voz de Deus. Imagina, você fala, nossa, mas imagina se eu ouvir a voz de Deus. O cara ouve, pô. O cara ouve, né? Mas ele fala, não, mas já tem uma intimidade tão grande que ele sabe. Você ouve a voz de Deus na oração, você ouve a voz de Deus lendo a Bíblia, você ouve a voz lembra de Deus... de textos bíblicos. Exatamente. Então, assim, ele falando, eu achei muito legal. Deus falando. Deus fazendo você lembrar, Deus passando as orientações. É isso. Exato. Muito bem, lição de terça-feira. Peço que me mostre a tua glória. Você traz pra gente aí. É interessante, né? Porque Moisés ele faz esse pedido. Ele chega num momento, ele fala assim, eu quero que você me mostre a tua glória. Então, Moisés pediu isso para o Senhor. E o que era a glória do Senhor? A lição ali, ela diz que a glória era o próprio caráter de Deus, a sua bondade. A sua bondade, né? O seu caráter ali manifestado na sua bondade. Moisés pede para ver. Claramente, a glória de Deus, ela vem revelada no amor, na misericórdia, na justiça. Na verdade, a glória de Deus, ela já está aparente, né? Ela já está aparente. É o caráter dele. O que é... Fala aí, André. O que é a glorificação que nós sabemos que vai acontecer no momento da ressurreição e da volta de Jesus, né? Eu entendo que a glorificação é o quê? É nós retomarmos o pleno caráter de Deus, que foi perdido com o pecado. Para mim é isso. Estou sendo glorificado. Eu estou plenamente extirpando o pecado e retomando que o pecado, eu sempre falo isso. E aí, olha que legal, na minha percepção também. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei, né? Então, eu entendo que nós vamos ter novamente o pleno conhecimento e vamos ter a lei conosco como uma forma de cumprimento normal. Nós não vamos ter esse problema que nós temos diário em não... Essa inimizade que nós temos com a lei de Deus. E o que é a lei de Deus? É o caráter dele, né? Então eu penso que a glorificação é isso. A glorificação nada mais é do que nós
conseguirmos ter plenamente, novamente, o caráter de Deus que foi perdido no Éden. Eu acredito que o façamos o homem à nossa imagem e semelhança, quando Deus faz o homem, ele coloca isso. Sim. Ele coloca, porque o Adão e Eva, quando termina, eu acredito ali que eles olham para Adão e Eva e falam, poxa, ficou mesmo, ficou bom, ficou igual. Ficou semelhante. Eu acredito que a gente perdeu essa... Se você pegar a lógica, o pecado fez separação entre Deus e o homem, né? O pecado fez separação. Por quê? O que é o pecado? Você vai na base do pecado. O que é o pecado? A Bíblia fala o que é o pecado. O pecado é a transgressão. Aquele que pratica a iniquidade, né, também comete pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, nós perdemos essa... E Deus fala também que colocou em nosso coração a sua lei. Isso, né? Nós perdemos essa percepção. E quando fala façamos o homem à nossa imagem, não é só fisicamente, é espiritualmente também. Porque então, veja... Então, quando seremos glorificados, vai ser restaurado e volta. Sim, também. Porque veja, nós perdemos, Anderson, a percepção. Quando eu falo de lei, eu não estou falando só de lei no sentido de regras e ordenamentos. Eu estou falando na dificuldade que nós temos em amar. Estou falando na dificuldade que nós temos em honrar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos uma dificuldade tremenda. Não adianta falar que você faz isso que não faz. Você pode ter o seu relacionamento com Deus, Anderson, todo santo dia. Mas se precisar você colocar, às vezes, um filho teu na frente, você vai pôr, irmão. Você não vai parar para... Você vai fazer... Então, veja, nós temos isso. Nós temos... É nosso, é do pecado isso. Entendeu? E então eu acho que isso que é o X da questão aí. Quer fazer mais algum comentário ou vamos para... Só ali para fechar, em Romanos 2,4, Paulo diz que a bondade de Deus é que leva ao arrependimento. Ou seja, a bondade e o caráter de Deus apontados pelo Espírito Santo que convencem as pessoas de sua pecaminosidade. Exato. Ok, então seguimos para quarta-feira. Deus revela a si mesmo. Ali no Êxodo 34, né, 1 a 28. E aqui nós temos uma das passagens mais importantes da Bíblia sobre o caráter divino, né? O Senhor Deus compassivo, misericordioso, tardio em irar-se, grande em bondade e fidelidade, né? Êxodo 34, 6 e 7. E esse texto ele é repetido, Anderson, em vários lugares da Bíblia. E ele revela um Deus que combina amor e justiça, graça e verdade, né? Que é chamado lá por João, né? 3,16 do Antigo Testamento, né? Porque resume a essência da salvação. Então, quanto mais nós entendemos quem é Deus, mais nós somos levados à adoração, obediência, confiança, né? O estudo do caráter de Deus é o antídoto aí, talvez, para a visão distorcida que nós temos de um Deus distante, de um Deus vingativo, né? E muitas pessoas que começam a ler a Bíblia, e pessoas que não têm a intimidade total da Bíblia, mas porque normalmente quando você começa a ler a Bíblia, como você começa um livro? Pelo começo, né? Normalmente, muitas pessoas que começam a ler a Bíblia, às vezes chegam ali nas histórias de Gênesis e Êxodo e falam, Deus é bem problema, né? Mas às vezes não tem noção do, né? Poxa, se você, imagina você chegar, imagina você tá ali, nós estamos vendo hoje o que está acontecendo lá na faixa de Gaza, né? Poxa, Deus chegou e mandou extirpar cidades inteiras já. E ou foi feito por ordem dele, ou foi feito por ele. Aí você vai falar, nossa, mas que Deus é esse, né? Mas tem toda uma situação, todo um contexto. Agora, o amor é bem maior do que isso que aconteceu.
é interessante, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo e a gente entrou no assunto da ponte Ayrton Senna. Aham. Aí conversa vai, conversa vem. Aí ele disse o seguinte: que garantia que nós temos que essa ponte realmente está segura depois de tantos anos sendo construídas e tal? Que garantia que a gente tem que essa ponte não vai cair? Aí eu peguei e falei assim para ele: a garantia que Deus é um Deus poderoso, um Deus amoroso, e Deus segura essa ponte, né? Seus filhos ele segura, se essa ponte tiver que cair, Deus é quem segura a ponte. Aí ele pegou e falou assim para mim, ele falou: não, discordo de você, ele falou, discordo de você. Deus não segura a ponte, não. Se ela tiver que cair, ela vai cair. Não, mas se Deus quiser segurar a ponte, ele vai segurar. Aí ele pegou e falou assim: então se eu tenho. Aí ele deu o exemplo dele. Ele falou assim: se eu tenho 150 quilos e eu subir num banquinho que é só para 80 quilos e o banquinho, você acha que Deus vai segurar o banquinho ali? Eu tô transgredindo, eu tô subindo num banquinho e tal. Não, mas aí é diferente. Aí é você que já sabe, tem a informação e você quer subir no banco, aí, meu amigo, o banco vai abrir as pernas mesmo e você vai cair. Agora, aqui nós estamos falando de uma questão que talvez uma pessoa está sendo negligente e filhos de Deus estão passando por essa ponte e a ponte talvez era para cair, mas Deus vai com seus anjos, vai proteger porque tem filhos dele, tem pessoas ali que Deus, eu acredito que Deus segura a ponte. Mas ele não se convenceu. Então, na visão dele, de Deus, na visão dele de Deus não tem muito a ver com isso. Deus não tem muito a ver com isso, não. Mas aqui a gente viu, né? E é interessante, a lição trouxe que nessa autorrevelação, Deus assegura a Moisés que realizará feitos maravilhosos para o seu povo e os conduzirá à terra prometida. Ou seja, o Deus da Bíblia, o Deus que Moisés conheceu, o Deus que se manifesta para nós, ele faz coisas maravilhosas para o seu povo. Sim. Exato. Muito bem, vamos então para quinta-feira, rosto resplandecente de Moisés. E ali eu até comentei, a gente chegou, até falei disso, o rosto de Moisés resplandeceu após ele contemplar a revelação de Deus. Ainda que de costas. Nunca ninguém, o único homem que ainda que de costas, Deus passa. Mas a questão aí não é nem Deus, é Moisés. Moisés. Porque isso mostra a verdadeira transformação que acontece quando nós nos expomos à presença do Senhor. Ele se expôs à presença do Senhor, né? Paulo fala disso. Paulo aplica essa experiência a nós, né? Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Em 2 Coríntios 3,18. Então, o brilho de Moisés não era dele, mas o reflexo da glória de Deus. Moisés era uma lua ali, vamos dizer assim, né? E da mesma forma, a nossa vida tem que refletir o caráter de Cristo ao mundo. Quando nós somos transformados, não é porque nós somos... agora o Fábio tá bonzinho. Tem nada a ver comigo. Eu não sou nada, não sou ninguém, depender de mim, eu vou lá e vou fazer tudo de errado que der e que puder, né? Mas se eu estou fazendo alguma coisa para Deus, né, e alguma coisa boa, isso vem de Deus, né? É o que eu sempre falo, né, para um ateu: irmão, você pode não acreditar em Deus, mas se você ama alguém ou você ama alguém, você tem Deus com você, porque senão você não é capaz de amar. Não tem condições de amar. Então, cara, é isso, né? A questão ali é Moisés resplandecendo essa glória. E assim, chegou num grau tão forte, num nível tão forte de relacionamento, e quando ele desce do monte, o rosto dele está refletindo. Isso mostra o quê? Semelhança. Então, aquela luz, né? Semelhança, então ele chegou nesse ponto. E daí a lição fala que nós também temos que refletir essa bondade de Deus nos nossos atos, nas nossas atitudes e no nosso rosto. Também as pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus sendo refletido no nosso rosto, nas nossas ações, no nosso dia a dia. Agora, nós não podemos confundir
bondade, você ser bondoso com você ser bobo. Então, Sim. ele não pode ser bobo, né? Então, assim, eu muitas vezes eu agi de uma forma achando que eu estava sendo bondoso, e na verdade, então, assim, eu tinha muito medo, eu tinha assim, muito receio, talvez alguém ficava bravo comigo devido a alguma coisa que eu fiz ou alguma coisa que eu falei, aí eu ficava assim, ai meu Deus do céu, agora o que a pessoa vai pensar de mim? Poxa, aí eu ia lá e tentava me explicar, e tentava me justificar e tal, e eu entendi que não é isso que Deus quer dos seus filhos. Não é isso, né? Não é dessa forma que a gente reflete a bondade de Deus. Tanto que quando Jesus esteve aqui, durante muitos momentos ele se Foi posicionou incisivo, né? e teve enfrentamentos. Sim. E teve embates com algumas Eu pessoas. creio. Para ele mostrar o que ele era, ele Aham. teve que ter alguns embates, ele teve que ter algumas situações. Então a gente não pode confundir, tá? Você ser bondoso. Ser bobo, né? Exatamente. Eu entendo, Anderson, que assim, esse senso de justiça que Deus traz, principalmente no contexto escatológico, no contexto da volta de Jesus, ou seja, no contexto punitivo mesmo ali dos perdidos ou daqueles que praticam a iniquidade ou praticam o mal, é muito para também cobrir, porque, cara, você seguindo a Cristo e você, nesse mundo, você acaba tendo atitudes que vão ser consideradas ingênuas. Vão ser consideradas. Né? E esse senso de justiça vai acabar ficando para Deus mesmo. Agora, existiu o embate? Existiu. Eu entendo assim, nós podemos ceder, abrir mão e dar outra face, devemos, em tudo. Porém, tem certas coisas que nós devemos agir, principalmente as que estão relacionadas a Deus. Entendeu? Exato. Principalmente as que estão relacionadas a Deus. Não estou falando de impor, mas de impor, de mostrar o que é verdade e o que é, por exemplo, hoje em dia, né? Você está nessa geração mimimi, não pode falar nada, não pode, tem que aceitar tudo. Cara, eu aceito, até certo ponto. Até certo ponto. Agora até certo ponto. Chegou no momento que vai bater de frente com a minha fé, eu solto os cachorros mesmo, eu largo. Mas daí já é meu jeito. E eu acho que a gente não pode finalizar a lição, Fábio, sem destacar a humildade de Moisés. Sim. Porque assim, ele chegou num grau que talvez, se eu chegasse nesse grau, será que eu não iria me achar? Mas é justamente será que eu não ia querer uma posição? E é um perigo, Então, você... assim, exatamente. Então a gente vê ele sempre com humildade, né? Mas você sabe onde que nós conseguimos conter isso? É justamente o tempo que nós passamos com Deus, com Jesus. Você pode ter certeza. A gente não perde de cena quem nós somos. Você pode ter certeza, tá? Se você achar um cara conhecedor de Bíblia, inteligente, prepotente, ter certeza que ele não passa o tempo dele orando e em contato com Cristo. Ter certeza absoluta. Precisa nem pesquisa, nem ir atrás para querer saber. Ele passa o tempo dele lendo livro e estudando a Bíblia, estudando resumo disso, resumo daquilo, estudando sabe, agora com Cristo, orando com Deus, não. Porque você vai ver muito irmãozinho aí que mal sabe ler, mas que tem um Espírito Santo ali grudado, de tanto esse relacionamento que tem. Então, a aplicação de quinta é justamente isso. A nossa influência espiritual depende do quanto contemplamos Jesus. Quanto mais temos passando na sua presença, mais refletimos seu caráter, amor, santidade e humildade. É isso. Ok? Muito bem, chegamos então ao final do nosso Conectados na lição dessa semana, né? Voltamos na próxima semana com a última lição, né? A 13ª.
E eu peço para vocês continuarem assistindo, compartilhando os links para os amigos, pedindo para seguir ali a nossa página, pedindo para compartilhar, né? Eu creio que isso aí vai, Anderson, crescendo, e o nosso objetivo é esse, né? O nosso objetivo é falar de Jesus e que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas possíveis para abreviar a sua volta, né? Só lembrando que o nosso vídeo aqui, ele não substitui o estudo da lição. Aqui a gente dá uma pincelada, né? Quando a gente vai estudar a lição diariamente, são vários textos, tem textos aqui que a gente nem cita, então tem coisas importantes aqui que, como o tempo é curto, então às vezes a gente nem comenta aqui. Quando você vai na lição, você acaba estudando ali meia hora de estudo da lição, talvez 1 hora de estudo da lição. Então isso aqui é só um gancho para que você estude a lição todos Exatamente. os dias da Escola Sabatina, a importância de estudarmos. Ok, vamos fazer uma oração então para encerrar agora nosso estudo. Querido amado Deus, graças te damos, Senhor, por mais esse estudo que tivemos. Pedimos que o Senhor permaneça com cada irmão, esteja conosco e que a sua glória possa resplandecer no coração de cada um aqui. É o que te pedimos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bem, até semana que vem. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até semana que vem.